Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Mais um vídeo voltado à parte de fabricação mecânica, à parte de usinagem, onde a gente vai estar analisando outra questão, né? Tão comuns aí na parte de concurso e seleção. Bom, vamos aqui ler a pergunta. Durante o processo de usinagem, um operador está realizando uma operação de fresamento para dar uma forma específica a uma peça metálica. O processo de fresamento é realizado em uma máquina que utiliza uma ferramenta de corte rotativa. A peça é fixada na mesa da máquina e é deslocada em direção à ferramenta de corte. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o movimento realizado pela peça durante o fresamento, né? Bom, então no caso, tem aqui essa imagem de uma fresadora para a gente poder dar destaque em relação a algumas características aqui da pergunta, né? Primeiro ponto. De fato, durante o processo de fresamento, né, que esse processo de fabricação aqui específico, a operação ela se dá com base nessa mesa aqui, né? Essa mesa ela move tanto no eixo Y, quanto no eixo X, quanto no eixo Z, né? Então ela tem um movimento lá nos três sentidos, e é exatamente o movimento da mesa em relação à peça que vai fazer com que a usinagem ocorra, né? Então a peça, teoricamente, ela tem que ficar fixa aqui na mesa, ou por algum dispositivo como um grampo fixo, uma moça ou algum outro tipo de adaptação para que a peça ela de fato fique presa ali na mesa e o processo ocorra, né, de acordo com as características, né, geometrias ali da peça. Beleza, então de fato é uma característica ali do processo. Outro detalhe importante que a gente precisa ficar atento, né, é que existe muito dúvida em relação aos nomes, né, os termos utilizados. No caso, a máquina que executa o processo é a fresadora. Existem vários tipos de fresadora, né? Por exemplo, essa aí mesmo, ela se caracteriza como uma fresadora horizontal, né? Existe o tipo de ferramenta aplicada ao processo, né? Onde no caso da fresagem, a ferramenta utilizada é a fresa, né? Essa relação em relação à ferramenta, existem vários tipos no que diz respeito a características de geometria, tipo de material, número de arestas de corte, diâmetro, né? Então não é que existe uma única ferramenta específica aí para aplicação. Muito pelo contrário, né? O número é muito alto, né, de possibilidades ali de aplicação. Se você procurar um catálogo de fabricante, né, vai ver que a quantidade de ferramentas aplicada ao processo de fresagem, assim como também o processo de torneamento, né, que são os dois processos mais comuns aí de usinagem, o número de ferramentas é muito elevado, né? Então você tem a máquina, tem a ferramenta e o processo, né, ali fresagem, ou também chamado de fresamento, né? Mas aí a gente tem a máquina, a ferramenta e o processo durante a referente à característica da operação, tá bom? Então, de fato, aí a mesa desloca em relação à ferramenta, né? E outro detalhe importante aqui para a gente finalizar esse vídeo, a gente vai dividir em duas partes ele, é essa característica aqui, ó. Ferramenta de corte rotativa. No caso da fresadora, a ferramenta ela que vai ter o processo de revolução, né? Ou seja, ela que vai girar, e a mesa o qual está suportando a peça é que vai de encontro à ferramenta, né? Então, nesse caso, a ferramenta é que gira para que o processo ocorra, né? Claro que na internet, né, ou até na oficina que você trabalha, né, às vezes existem questões de adaptações, né, colocando lá a peça fixa na fresadora para poder a peça girar e tal, mas não é algo relativamente comum a operação, né? No caso, de fato, a máquina está projetada exatamente para que a ferramenta é que venha de fato a ter a rotação e, consequentemente, atingir os parâmetros de corte indicados ali para o processo, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente finaliza a questão. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica. O segundo vídeo aqui referente a essa pergunta. E aqui vamos para finalizar o vídeo referente às alternativas, né? Quem não viu o último vídeo, ele vai aparecer o cardzinho dele aqui no final. E aí no caso vamos aqui direto para o comando,
No último vídeo a gente falou sobre uma série de características, né, referentes à máquina, ferramenta, peça, processo. Bom, então aqui a pergunta, o comando é esse aqui, ó, qual das alternativas a seguir descreve corretamente o movimento realizado pela peça durante o fresamento, né? Então vamos aqui ler as alternativas. Inclusive a gente falou sobre isso também no último vídeo. Então vamos lá. A peça realiza um movimento de rotação sobre seu próprio eixo, enquanto a ferramenta de corte permanece fixa, né? No caso aqui a peça ela não realiza o movimento de rotação, a peça fica fixa na mesa, a mesa desloca, né, nos eixos, como eu já falei, X, Y e Z. Inclusive, normalmente o movimento do eixo Z é para colocar a profundidade de corte, né, sem a ferramenta estar tocando na peça, né, sem a ferramenta estar tocando na peça. E ao colocar a profundidade de corte desejada, na maioria das vezes o movimento de usinagem na fresagem ela vai ocorrer ou no eixo X ou no eixo Y, né? O Z ele vai servir ali normalmente só para colocar altura e o movimento ele vai ocorrer ou de forma longitudinal ou de forma transversal, né? Mas independente do movimento, quem vai estar ali girando é a ferramenta e não a peça. Então essa alternativa A aqui está fora. A B, a peça é movida horizontalmente enquanto a ferramenta de corte realiza o movimento de rotação. Essa alternativa aqui ela faz bastante sentido porque esse movimento horizontal, né, ele vai ter como base exatamente o plano da mesa, né? Ou seja, se ela vai mover no eixo Y, se ela vai mover no eixo Y ou no eixo X, esse movimento ele vai ocorrer exatamente no plano horizontal. Beleza. E nesse caso, com o plano horizontal ali em destaque, a ferramenta de corte ela vai estar exatamente ali, né, girando. Lembrando que essa aqui é uma fresadora horizontal, mas existem outros tipos de fresadora, né, muito comum fresadora ferramenteira, por exemplo, né, mas o movimento também vai ocorrer na ferramenta do mesmo jeito, né? Então a alternativa B aqui é de fato a que enquadra perfeitamente aqui as observações. A alternativa C, a peça permanece fixa enquanto a ferramenta de corte executa movimento de translação. O movimento de translação seria ao redor em relação à peça e não é o que ocorre. O movimento é em relação de rotação ao centro do eixo da ferramenta. Na alternativa D, a peça realiza um movimento vertical contínuo enquanto a ferramenta de corte executa movimentos circulares. No caso, a peça, ela não executa o movimento contínuo na operação, né? Se fosse um movimento contínuo vertical, seria a mesa ali subindo e nesse momento da subida da mesa, a usinagem ali já ocorrendo, né? Mas não é isso que ocorre. Fresadoras ferramenteiras, por exemplo, né, dá para você fazer perfurações desse tipo. Não é tão comum, né, é mais comum em fresadores mais antigos, né, subir a mesa em relação à ferramenta, mas aí no caso seria para um processo de perfuração, né? E como eu disse, é uma ação bem rara, porque nas próprias fresadoras ferramenteiras já há um bom tempo, né, o próprio cone Morse, né, se desloca a relação lá do eixo da fresadora, executando o movimento, assim como uma furadeira de coluna, uma furadeira de bancada, fazendo com que o movimento de perfuração ele seja bem mais suave, né, durante a operação. Beleza, então acho que a última aqui que está faltando, né? A peça é movida longitudinalmente ao mesmo tempo em que a ferramenta de corte realiza um movimento de corte perpendicular, né? A peça ela pode ser movida longitudinalmente, né, e transversalmente, né? Ou seja, ela pode ter a relação tanto da longitudinal como da transversal, né? Mas de qualquer maneira a ferramenta ela não realiza o movimento de corte perpendicular, né? Ou seja, no caso a gente teria o plano aqui da mesa e a ferramenta teria essa projeção perpendicular de forma sincronizada com esse plano, né? E não é isso que ocorre. Como eu disse, normalmente você vai colocar primeiro a profundidade de corte e depois a execução dos movimentos, que pode ser tanto na longitudinal como na transversal.
Bom, então é isso. Aqui no caso, a alternativa correta, a alternativa B. Né? A peça é movida horizontalmente enquanto a ferramenta de corte realiza o movimento de rotação. Tá bom? Então é isso. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal. Hoje a gente vai começar uma nova série, né, falando sobre diagrama ferro-carbono, né, entender aqui conceitos, né, tanto da interpretação como das características, né, que são apresentadas como referência aqui para os elementos. Né. Nesse primeiro vídeo, né, a gente quer falar exatamente sobre a lógica da interpretação do diagrama ferro-carbono. Né, que muita gente se confunde, né, nesse tipo de interpretação. A gente preparou, né, esse diagrama, né, aqui no software do AutoCAD, né, para que se tenha aí uma boa definição. Né. A gente encontra muito diagramas, né, livros, literaturas, mas às vezes eles não têm uma definição tão boa. E aqui no caso a gente preparou toda a estrutura, né, para que a gente possa ver exatamente ali ponto a ponto no diagrama, né? Mas vou focar nesse aqui, né, que é só a estrutura base, né, traçada aqui do diagrama ferro-carbono, para a gente entender a lógica ali da interpretação. Basicamente o que é que acontece, né, e o que é que gera dificuldade, né, estudantes aí de curso técnico, ensino superior, né, na leitura do diagrama ferro-carbono. A principal dificuldade é exatamente entender que o diagrama nada mais é do que uma junção de informações que você precisa fazer apenas a indicação, né, da porcentagem de carbono do material a ser analisado. Ou seja, esse diagrama ele nada mais é do que uma referência padrão, né? Ou seja, como aquele material, o aço especificamente, ele vai se comportar no que diz respeito às suas microestruturas, levando em consideração uma temperatura específica. Ou seja, ele não é um diagrama que vai trazer uma referência de variação, por exemplo, na diagonal, ou que a trajetória, né, de análise tenha um outro tipo de interpretação, a função variando de forma linear, na horizontal, ou a diagonal, como eu mostrei agora há pouco, uma parábola. A relação sempre vai ser na vertical, né? A interpretação sempre vai ser na vertical, ou seja, é analisar conforme o material a ser analisado, né? Opa, ele tem determinado percentual de carbono, então nessa linha horizontal é onde vai ser encontrado esse percentual de carbono. Então, se o material ele tem um percentual X, né, é onde você vai fazer a marcação dele, e basicamente é só observar daquele ponto traçado para cima, ou seja, só na vertical. Né? E aí o cruzamento para a interpretação vai estar ligado exatamente à temperatura. Opa, você quer saber como ele vai se comportar, né, quando ele atingir 900 graus Celsius, fazendo esse cruzamento nesse ponto aqui específico, né, a gente vai poder interpretar como é que vai ficar, né, a relação de microconstituintes do aço, né, conforme aquela interpretação. Né? Então, nessa região aqui específica vai ter lá a informação austenita, lideborita, né? Então, é nesse tipo de análise que a gente faz. Primeiro passo, qual é o percentual de carbono? Identifica o percentual do carbono, analisa a linha vertical e faz o cruzamento com a temperatura para identificar o tipo de material. Por exemplo, se fosse nessa condição aqui com 2% e 900 graus Celsius, eu vou trazer para aqui, vou trazer até aqui para o colorido. Pronto, aqui, ó. 2% com 900 graus. Ele ficaria exatamente aqui, ó. Ou seja, nessa situação, a gente tem um aço, carbono. Deixa eu ver se consigo marcar aqui. Deixa eu marcar com outra cor. Pronto. A gente tem um aço carbono que ele está exatamente saindo do seu limite, né, de hipereutetoide, né? Hipereutetoide ali, ele está chegando ali próximo 2,06, mas ele ainda não atingiu 2,06. Então, nesse caso, ele ainda vai ter essa condição aqui. Vou dar um zoom.
Ou seja, esse ácido com 2% de carbono, com 900 graus Celsius, ele vai estar ali na sua fase austenítica, né, onde os seus glóbulos de perlita, ele vai ter os glóbulos, mais os glóbulos de perlita, né, sobre cementita, né? Então seria a condição aqui para essa região aqui analisada, tá bom? Então basicamente é esse tipo de análise que deve ser feito, né? Ele não está no limite, né? Se no caso o limite ali seria 2,06, e aí se ele tivesse no limite ele estaria ali numa ação de transição, né, de austenita, né, conforme está aqui as indicações. Mas a gente vai ver aí todo o passo a passo aí de interpretação, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu!